Eu vim para a África em busca de inovação e também para entender a economia do conhecimento no continente africano. A África é um continente diverso, cheio de vitalidade, de pessoas jovens que estão fazendo projetos incríveis, inclusive com tecnologia, olhando para o futuro e para uma transformação. Tudo que está acontecendo aqui pode servir de inspiração para a gente também no Brasil. E é isso que a gente vai ver nessa temporada do Expresso Futuro. Quando a gente pensa em África, a gente tem que pensar num continente diverso, jovem, cheio de vitalidade e que está pensando e construindo uma ideia de futuro muito poderosa. Então a gente está num lugar onde a cultura e a tradição se encontram, onde a inovação sempre existiu e agora está sendo canalizada e potencializada por causa da tecnologia. É a ideia de afrofuturismo, tema deste episódio aqui do Expresso Futuro. Uma das coisas mais legais aqui de Moçambique é que a economia do conhecimento está bombando. A gente vai visitar agora o estúdio Anima, um laboratório de criatividade no meio de Maputo, fazendo um monte de projeto interessante com criatividade e tecnologia. Olá, pessoal! Tudo bem, João? Bem-vindo. Como é que você está? Muito prazer, viu? Yeah. Obrigado por receber a gente. Todo nosso. Yeah. Que tipo de projeto vocês estão desenvolvendo agora? Procuramos sempre projetos, não é, que sejam estimulantes e que tenham, de alguma forma, algum tipo de impacto. Não é? 10 anos atrás trabalhávamos muito com comunicação para fins promocionais e comerciais, digamos, né? E com o tempo, pronto, passámos a perceber que a comunicação tem um valor muito importante para outras áreas, né? E outros setores, tais como o desenvolvimento social, a arte, a cultura, as indústrias criativas e também a biodiversidade e ambiente. Olá a todos, o meu nome é Janete. Vou partilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi na gestão do meu negócio para que possam fazer o mesmo. Hilda, conta pra gente, quem é a Janete? A Janete é uma personagem, mas que está inserida neste meio moçambicano e traz um pouco desta abordagem de uma mulher que começa a ter um negócio em casa, depois vai crescer, ela vai para o mercado municipal e começa a ter algumas dificuldades porque a nível de negócio já é este crescimento. Então a Janete vem como uma personagem, mas também enquadra-se perfeitamente naquilo que é o seu target, que são mulheres empreendedoras e homens empreendedoras, porque ela traz histórias reais através de uma radionovela. E há também um pouco deste seio da sua família, a família interagir com ela, incentivar a criar um negócio, a tratar as questões de género, que também são muito debatidas através da Janete. A ideia é, através deste projeto, nós representarmos várias mulheres moçambicanas, Sim. dar apoio a elas para iniciativas de negócio, responder, obviamente, às suas dúvidas e também trazer parceiros para ensinarem ou promover os seus produtos e serviços financeiros relacionados a género. Temos agora uma novidade que vai ser uma temporada relacionada à utilização de energias limpas. Olha. Então, é uma inovação e também é a Janete a falar um pouco sobre fogões melhorados, painéis solares e o impacto que temos para o meio ambiente. Então, conta pra mim o que são os informais. Os Informais é uma banda desenhada moçambicana que surgiu como um projeto com o principal objetivo de dar voz ao setor informal, que Sim. conta com trabalhadores de rua que muitas vezes não são ouvidos e neste grupo de trabalhadores muitas vezes inclui artistas. Então os Informais vêm dar voz através desta banda desenhada, que é um projeto pioneiro em Moçambique, através da sua criação e continuidade, porque claramente já houve pessoas a trabalharem nisso. Muito legal. E quem desenha os informais? Quem desenha os Informais é o Hélio, ou o a.k.a. dele, Link, então ele que está a trabalhar com as ilustrações, ele que dá imagem e a principal voz que nós queremos é esta banda desenhada. Todo esse processo é feito com base
na observação do nosso cotidiano. Os personagens realmente existem porque são vendedores informais do nosso dia a dia, do nosso mercado, da nossa cidade. O que acontece é que, sendo uma história de banda desenhada, nós tentamos trazê-los, tentamos acrescentar um pouco mais do fantástico para enquadrá-los numa história também paralela à atualidade de Maputo. Isto é, de um futuro, eu diria, possível. Os informais é o quê? 2084, 2084. Que legal isso. 2084, o que estamos a tentar fazer, né, é trazer aquilo que é uma pequena previsão de que são os nossos problemas atuais, o que é que pode estar de alguma forma a acontecer nessa altura, né? Então, estando em 2084, faz todo sentido que todos os elementos que a gente enquadra nesta banda desenhada tentem espelhar de alguma forma aquilo que possa ser o futuro. Este é um projeto que nos é muito querido, que a gente já está a desenvolver há muitos anos e que finalmente conseguimos publicar e que surge mesmo do contexto, não é? E de certa forma, pronto, a gente vê que há um interesse muito grande nessa narrativa, nessa temática, não só ao nível nacional, naturalmente, mas ao nível do continente e um interesse global neste contexto do continente africano especificamente. Portanto, pronto, este projeto surge mesmo com esse objetivo, não é? De chegar às pessoas e de contar a história de Maputo também e de Moçambique naturalmente, né? E os informais, os heróis, como o próprio nome diz, são da economia informal, né? Que é uma parte significativa da população também no Brasil, certo? Completamente. Acho que é uma das maiores características do Sul global, não é? Sim. E de certa forma acabou sendo colocada assim meio que ou inferiorizada, mas que é super valiosa e que se aprende muito. Muito inovadora. Exatamente. Nessa perspectiva da inovação e da reinvenção, que sim é um bocado uma forma de valorizar essa ideia do informal, não é? É verdade. Que também em si é uma forma de resistência. Por causa dessa paixão e da rede que a gente criou à volta da banda desenhada, sim, nós fizemos a proposta de criar bolsas literárias muito para legal. Os países africanos de língua portuguesa. Então temos 3 países, Cabo Verde, Angola e Moçambique, a concorrer a bolsas anualmente, e isso permite que argumentistas e ilustradores desenvolvam projetos de banda desenhada, não é? E daí também, naturalmente, estimular a comercialização de conteúdos ligados a este setor. Muito legal. Moçambique e essa região como um todo tem uma história longa e complexa. No caso aqui do país, a presença portuguesa começou antes do ano 1500, ou seja, antes dos portugueses irem até ao Brasil. A gente está aqui na fortaleza de Maputo, que foi construída no final do século XVIII. Aqui era um lugar de muita disputa entre potências coloniais. Então os portugueses decidiram fortificar contra os ataques. Hoje, esse lugar é um museu que foi transformado assim desde a década de 40 do século passado e que celebra a resistência dos povos locais contra o colonialismo. Por exemplo, aqui estão os restos mortais do Gunguyane, que era uma liderança local muito importante e que resistiu bravamente contra a dominação portuguesa. Quando o país ficou independente em 1975, começou uma guerra civil brutal e num momento muito duro, o momento da Guerra Fria, onde o mundo estava dividido em 2 blocos, Estados Unidos e União Soviética. E aqui na vizinhança, alguns dos países ficavam de um lado e outros de outro. E isso acabou fazendo o conflito ficar ainda pior. Nessa guerra, mais de 1 milhão de pessoas morreram. E quando a guerra terminou em 1992, o país estava arrasado. E foi a partir daí que o país está tendo um esforço muito grande de se reconstruir, inclusive para buscar inovação e uma construção de um futuro promissor que dê conta de todo o potencial daqui. Essa aqui é a Praça da Independência aqui de Maputo. E é interessante porque o Samora Machel, que está aqui, ele foi o primeiro presidente de Moçambique depois da independência. E antes dessa estátua dele, essa praça que tinha sido construída pelos portugueses, tinha a estátua do Mouzinho de Albuquerque, que era o governador-geral de Moçambique, né, em nome dos portugueses. Então essa praça ela celebra o fim dos tempos coloniais. Então, lugar muito importante.
Para entender a história de Moçambique, a gente vai conversar com o José Cabasso e com a Rita Chaves. O José Cabasso, inclusive, foi ministro das comunicações do primeiro governo independente de Moçambique, lá nos anos 70. Vamos conversar com ele para a gente entender muita coisa que explica o presente e o futuro de Moçambique. O Brasil pensa em independência no século XIX, né? E Moçambique pensa em independência, 4 décadas atrás? E você estava lá, você participou desse processo. Como é que foi? Quem foi o Samora Machel e o seu papel na história? Samora Machel tem uma vida muito peculiar. Ele foi realmente o grande obreiro da luta da vitória militar sobre o colonialismo português. Sempre procurando negociar, mas os portugueses eram absolutamente intransigentes, não queriam ceder às colónias, não queriam negociar as colónias, etc. Então a luta foi sempre uma luta de grande confrontação. O grande problema dele era que a independência não terminava a luta, a independência era uma passagem da luta para um processo de distribuição, um processo de democratização da riqueza nacional. A independência foi uma coisa absolutamente traumática para todos nós. A marginalização dos moçambicanos, quer dizer, a população branca representava 2 ou 3% da população geral e a universidade tinha 2.000 alunos, 40 eram negros. Foi preciso construir um país com ministros com 30 anos, éramos nós. Sem quadros, sem dinheiro, com um país devastado pela guerra. Depois também tínhamos a África do Sul, tínhamos a Rodésia, 2 regimes racistas que estavam em pânico com o avanço do processo de independência aqui, que iniciaram uma guerra de agressão, que essa guerra de agressão depois se transformou numa guerra civil. Juntando as 2 fases da guerra foram ao todo 16 anos. E que levou o Moçambique ao país mais pobre do mundo. Mas isso foi um resultado de uma destruição sistemática. Nós tivemos para cima de 1.000 escolas, postos de saúde e vilas destruídas pela guerra. Tivemos 1 milhão de mortos na guerra, tivemos 6 milhões de refugiados. Tivemos uma geração que não estudou, fez guerra e jovens de 14, 15 anos foram para a guerra e isso atrasou o país de uma forma considerável. Estamos agora tentando, nem sempre da melhor forma, mas estamos tentando sair dessa situação e tentando transformar este país num país realmente moçambicano, não é? Quer dizer, que ficou muito comprometido com toda esta situação. Como é que você vê hoje, né? A gente ouviu do Zé toda a luta e a guerra acabou em 92 e o país agora, pelo menos do nosso olhar externo agora, tem uma possibilidade muito grande de construir um futuro brilhante, né? Almejando o desenvolvimento. Um pouco como o Brasil também, é um país de muitas contradições em que a elite continua muito apartada da população. Sim. Esses índices de criatividades, eles estão principalmente nas populações e muito na periferia. É uma experiência que nós temos e que não temos sabido aproveitar. Se você pegar o campo das artes plásticas, né, pintura, escultura, se você pegar o teatro, você vai encontrar essas marcas de grande criatividade e uma capacidade muito forte das periferias, dos jovens, de estabelecerem de uma forma crítica uma relação entre a tradição e a modernidade. Eu acho que isso nós não aprendemos no Brasil e aqui também eu percebo que esse divórcio ele dificulta. Mas eu preciso ter esperança de que os jovens, né, de que essa camada vai conseguir dar o salto. Não é com a ancestralidade apenas, não é com o ensinamento dos nossos avós, não. É com essa capacidade de estabelecer esse diálogo muito vivo. Isso eu acho que Moçambique tem talvez para ensinar. De sobra, talvez, essa vitalidade aqui, como existe também no Brasil, se for apoiada e tiver condições de se desenvolver, transforma em 10 anos, assim. Se não for atrapalhada. Isso não for atrapalhar, principalmente. Como é que você vê hoje a relação do Brasil com Moçambique? Para ser muito franco, eu hoje não vejo. Neste momento, digamos, as relações com o Brasil estão para ser recomeçadas. Sim. Primeira coisa importante é conhecermos-nos.
e neste caso particular o Brasil conhecer Moçambique bem. Uma das grandes dificuldades que se cria na relação entre duas comunidades como o Brasil e Moçambique é que as pessoas saem de lá com Moçambique na cabeça já. E quando chegam cá só querem ver aquilo que confirma a ideia que eles têm, não querem aprender. O que é fundamental é a gente ter esta disponibilidade, a gente perceber que a gente aprende onde não pensa que vai aprender. Eu acho que tem que começar por uma aproximação que viabilize o conhecimento. Então, eu acho que políticas de cooperação em que os africanos também ocupem o lugar, né, de reais interlocutores, eu acho que isso é fundamental. E tem uma esperança, né? Nós vamos conseguir voltar a olhar para a África, vamos nos reaproximar desse continente, né, que é também, sem dúvida alguma, uma forma de nos aproximarmos das camadas mais excluídas da população brasileira. Vamos conhecer a obra do Bucheca, o Moisés Ernesto, que é um artista plástico que vive em Catembe, próximo a Maputo, e faz um trabalho muito interessante usando, inclusive, materiais recicláveis. Quando eu iniciei mesmo, eu ainda era criança, sabes? Numa época que houve falta de brinquedos aqui em Moçambique, então Sim. eu criava os meus próprios brinquedos. Então por aí começou a me interessar a arte, que eram construir carrinhos de arame, bonecos de arame, essas coisas todas. E mesmo até o desenho também, comecei criança, pintando nas paredes do quarto, em casa, essas coisas. Depois os nossos pais chateavam-se, mas a gente queria desenhar, então pegávamos no lápis, começávamos a desenhar mesmo na parede. Esta é uma história que estou a fazer. A partir desde os quadros até cá estas pequenas pinturas, né? Trata-se de um dançarino noturno, em que ele atrai-se mais com as suas próprias sombras. Então é como se já estivesse num estado espiritual. Nós temos muitas dessas danças tradicionais mesmo, como o Nhau, Mapico. Temos também este trabalho que também é a dança das sombras. As sombras são estas que estamos a ver aqui. Você acha que Moçambique está num momento favorável para os artistas? Neste momento, acho que sim, está num momento favorável para os artistas. Por quê? Porque já existe uma comunicação internacional através das redes sociais que a gente consegue comunicar com quem a gente quer. E aí também em Maputo começam a haver mais um bocadinho de galerias. Agora nós estamos a fazer individualmente. Mas eu penso que também o Estado deveria também acompanhar isso. E há coisas que nós não podemos fazer, que é de responsabilidade do Estado, que deveria também interessar-se mais um bocadinho a participar nesse tipo de coisas. Para ver esses espaços, para aprendizagem, né? Sim. Para a nova geração que está a vir, por exemplo, né? Então, eu penso que a arte africana tem a sua força no estilo característico. Penso que a arte africana está sendo muito apreciada. E agora acho que mais do que nunca, na minha opinião, aponta para um futuro, né? Que eu acho que é muito interessante. Dá uma perspectiva de futuro. O futuro próximo. É. O futuro próximo. Aqui em Maputo, em Moçambique, tem um lugar incrível chamado X-Hub. É uma incubadora de projetos criativos que apoia artistas e criadores de várias áreas, inclusive para profissionalizar o trabalho deles e ter um alcance cada vez maior. E, gente, isso é muito importante, porque a gente tem que sempre lembrar que a cultura é a porta de entrada da economia do conhecimento. No Brasil, a gente discute muito sobre a chamada economia da cultura, né? Porque a cultura ela pode
transformar os lugares, trazer desenvolvimento. É exatamente essa ideia. Nós percebemos que os artistas, a maior parte deles, eles até têm um bonito trabalho e tudo mais. Mas às vezes é difícil nós contribuirmos na economia, pelo menos na parte cultural. Então, a Ex-Hub vem exatamente para mostrar aos artistas e aos criativos que é necessário haver uma economia nessa área. Amanhã mesmo já teremos um workshop aqui sobre como buscar financiamentos, que é para os artistas poderem saber que há necessidade também, não só de pedir parcerias, patrocínios, mas também de ir atrás de financiamento para poder ter mais sucesso no seu trabalho. Com certeza, e isso é bom para todo mundo, né? Porque cultura forte significa sociedade forte. Com certeza, exatamente. E o Ex-Hub, como é que são as atividades do dia a dia? O que acontece? Bom, primeiro porque o Ex-Hub tem escritórios compartilhados. Se estivermos a falar de um músico, por exemplo, ele chega, já tem uma estação, está ali a compor uma música e depois disso ele pode sair e descer para os nossos estúdios. Temos um estúdio de áudio. De gravação aqui no prédio? Exatamente, Uau, de gravação incrível. aqui. E ainda temos uma sala de edição também. Gente! Temos também um estúdio para gravação de vídeo. Uau! Pode fazer fotografias. Então o artista sai daqui com seu material. Júlia, me conta a história do Ex-Hub. Como é que surgiu a ideia? A ideia do Ex-Hub surge no período da pandemia. Muitos artistas nacionais que tinham dificuldades, por exemplo, para ter contatos internacionais. Às vezes era a questão da bibliografia, que não estava em dia, ou porque não tinham, ou, por exemplo, uma página, um site onde internacionalmente poderia acessar-se para ter contato dos artistas. E diante dessa dificuldade, a pandemia que também veio impulsionar um pouco mais, acabou-se pensando na criação da Ex-Hub como uma forma de apoiar os artistas na criação ou no desenvolvimento do seu trabalho, na profissionalização. Daqui 10 anos, como é que você vê o papel do Ex-Hub? Assim, o que você acha que você vai falar assim, puxa, cumprimos a nossa missão? Bom, assim que tivermos uma incubadora em cada província, uau! Assim que atingirmos as nossas metas de, pelo menos anualmente, se estou a dizer anualmente, termos formado 200 gestores culturais, porque esse aqui é o nosso objetivo. É fazer com que daqui a 10 anos a gente sinta que o músico X está neste ritmo porque iniciou na Ex-Hub. É por isso que vamos continuar a trabalhar, sobretudo com artistas emergentes, da base para poder chegar até o topo. Olha, eu fico até emocionado, tá? Deixa eu ver. Ó, Brasil, aprende. O Brasil tem que aprender com Maputo, com Moçambique, tem que aprender com a Júlia, com a Ex-Hub, porque esse é o caminho, né? Quando a gente olha países como a Coreia, que hoje são sucessos no mundo inteiro com o pop coreano, com seriados que as pessoas assistem no Netflix, começou assim, né? Começou trabalhando com a criatividade na base, né? É preciso mesmo trabalhar. Temos que parar de reclamar. Trabalhar, batalhar, ir atrás e vamos alcançar o nosso objetivo. E o que você acha que é a cultura que os jovens aqui de Maputo, de Moçambique, estão mais interessados hoje? Assim, qual é a cultura que as pessoas estão mobilizadas? Na verdade, assim? é mais a música. É música, É né? mais a música. Sensacional. Pois é, em Moçambique, a gente vem para cá, tem vontade de ficar, porque realmente culturalmente, as pessoas, é tudo muito maravilhoso. É um assim. brilho, é alegre. Um estilo musical que surgiu no oeste africano e está conquistando o mundo é o Afrobeat. E ninguém melhor para falar disso que o produtor musical Panji Anof, em Gana. There has always been a lot of music. You know, there's almost nowhere you can go in Ghana where music is not an integral part of what is happening every day. So music is everywhere. I think it's very beautiful because music in Ghana unites every generation. Unlike what I've experienced in other countries, the popular music in Ghana is consumed by everybody. If we are all listening to the same music or the same rhythm, we have something in common. And you will notice that the likelihood of conflict or violence reduces dramatically as soon as there is something uniting everybody.
the most interesting thing, perhaps, of the last 20 years. We have turned the computer into one of our traditional instruments. What made the Afrobeats revolution possible is us returning to our traditional or indigenous rhythms. I actually believe the world becomes a better place when we take the good things from every culture and put them together. The music, especially of the last, I'd say, 150 years, has been evolving constantly. Here in Ghana, for instance, some Africans returned from the diaspora. Some came from Brazil, what we call tabom here. They brought with them musical instruments, which we didn't have, at least here in Ghana. The idea of a box drum, you see, we make drums using trees, but the idea of like those box drums was brought by the Brazilians, and we adapted it into what we call the gome drum, which is a very central part of Ghana music now. The influence from coming back from the diaspora has always played a big role in how we have evolved. You know, Ghana has a very young population. We've got to engage these people. We can't have a future without employment. How do we keep everybody engaged? We must train our children to think artistically, creatively. If our children can think out the box, if they can adapt, whatever tomorrow brings, they will deal with. Because art gives you an opportunity to project something. We have to imagine so it is easier for others to imagine too. Tem uma frase que diz: o mundo é primeiro construído através do sonho. E a arte é um portal para essa construção. Não é por acaso que aqui em África a gente está vendo uma revolução artística. Muitos projetos acontecendo e um desejo de construção do futuro muito grande. Isso indica esperança e determinação, com certeza, para construir um futuro que vai ser muito melhor e brilhante.